Olá, crianças! Vamos agora para a nossa aula de história. Todos peguem um livro de história na página 58 e vamos nos acompanharmos aqui com a nossa leitura, certo? Então, o assunto de hoje é falando sobre os primeiros habitantes do Brasil, que você já tem conhecimento sobre isso, né? Então, vamos acompanharmos aqui a leitura. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, enfim, sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram o povo tupi, pois, durante aquela época, eles eram o maior grupo no litoral brasileiro. Os tupis viviam em aldeias circulares. Suas casas eram construídas com palha e tronco de árvores e eram chamadas de malocas. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca, a caça, plantavam mandioca, feijão, milho, abóbora e etc. Os indígenas se espalhavam por todo o Brasil, tinham características diferentes das dos brancos e estavam sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Quando Caminha descreveu os indígenas em sua carta ao rei de Portugal, D. Manuel, ele registrou as primeiras impressões desse povo. Então, gente, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, os índios já estavam, eram os povos tupis, né? Eles se organizavam em aldeias circulares, né? As suas casas eram chamadas de malocas, certo? E tudo que Pedro Álvares Cabral, com o pessoal que ele veio, né, com todo mundo aqui presente, ele registrava em carta, Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão, registrava em carta e enviava para o rei de Portugal, que era Dom Manuel naquele tempo. Então ele escrevia como eles se vestiam, como eles se organizavam, como eles caçavam, de que eles se alimentavam, a vestimenta, as pinturas que eles faziam pelo corpo. Tudo isso era escrito em carta. Pero Vaz de Caminha escrevia em sua carta e mandava para Dom Manuel. Olha só o que Dom Manuel ele registrou na carta. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, andam nus, sem cobertura nenhuma. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um moço branco e verdadeiro. Os cabelos deles são corredios, ou seja, são lisos, né? Já se demonstrava um certo espanto com a cultura indígena, que era diferente em vários aspectos da cultura branca europeia. Isso gerou no português um certo preconceito em relação ao outro, indígena, ou seja, para o português era mais fácil discriminar do que procurar entender. Quer dizer, eles discriminavam a forma que os índios viviam. Eles discriminavam a maneira com que eles agiam, o jeito de ser, o jeito de vestir. Tudo isso era discriminado pelos portugueses. Eles não queriam entender, eles não aceitavam o tipo de cultura indígena. Continuando a nossa leitura, na página 59,